Glória a Deus. A paz seja com todos, amém? Meus irmãos, João capítulo 9, a partir do versículo 1, vai nos dizer assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos seus olhos, dizendo-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego. E era sábado, o dia que o Senhor Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Amados, dando continuidade nessa série de mensagens sobre o Evangelho de João, sobre parábolas, sobre milagres, a gente iniciou falando sobre quando Jesus ele transforma a água em vinho. Depois nós falamos sobre Jesus multiplicar os pães e peixes, sobre Jesus ser o pão da vida. Em seguida, o nosso pastor Ricardo pregou sobre a cura do filho de um oficial romano ali do rei. Depois, a nossa irmã diaconisa Renata pregou sobre o paralítico que estava ali enfermo já há 38 anos. E dando sequência, nós venhamos aqui, a partir do capítulo 9, entender essa história do homem que já nasceu cego e Jesus curou a sua cegueira. E desde a última pregação, que foi em João 5, até agora, aconteceu alguns episódios. E para chegarmos aqui, a gente volta um pouquinho no capítulo 8. No início do capítulo vai nos retratar a questão da mulher adúltera, que veio os fariseus e perguntaram: essa mulher foi pega em adúltera. A lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la. Mas e o Senhor? O que o Senhor diz, Jesus? E Jesus fala: quem não tem pecado atira a primeira pedra e tudo mais. A gente vê toda aquela cena que acontece e cada um vai saindo do maior para o menor. Jesus fala: cadê seus acusadores e tudo mais? A história se passa e a gente vai ver que durante todo o capítulo 8, a partir do versículo 12, Jesus ele começa a falar que ele é a luz do mundo. Jesus ele defende a sua autoridade. Jesus fala que ele eu sou. Porém, os fariseus eles começaram a brigar com Jesus. Mas como assim? Eles começaram a discutir durante todo o capítulo 8. A gente vai ver essa discussão com os fariseus. Mas quando chega, meus irmãos, no versículo 51, olha o que vai nos dizer. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Meus irmãos, a coisa já estava acirrada entre Jesus e os fariseus, e a partir dessa declaração que aquele que viver nele não morrerá, mas viverá eternamente, os fariseus começaram a ficar loucos e começaram ainda a ficar enfurecidos com Jesus. E a gente vai ver, disseram-lhe os judeus: agora estamos certos que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eterna? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Então aqui eles estavam questionando a autoridade de Jesus. Mas se a gente for ir para o final do versículo, eles perguntaram, pois os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Versículo 58, Jesus vai dizer: em verdade eu vos digo que antes que existisse Abraão, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então a coisa estava feia, a ponto deles pegarem as pedras e tentar matar Jesus. Quando nós damos início aqui no capítulo 9, Jesus caminhando viu um homem cego de nascença. E aqui começa um questionamento dos discípulos: Jesus, o que aconteceu? Os pais deles pecaram? Qual foi o pecado dos pais dele? Quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego? E, meus irmãos, aqui há uma questão muito profunda, porque quando João ele registra essa história, ele deixa claro que aquele homem, depois ele nasceu cego. E naquela época, meus irmãos, você nascer com alguma deficiência, você era rejeitado. A gente vai ver que ele era um mendigo, ele morava na rua e os pais deles não cuidavam dele.
Muitos, quando nasceram deficientes, quando nasciam com algum tipo de deficiência, seja mental ou seja física, os pais abandonavam os seus filhos, e os filhos viviam aí no deserto, viviam sozinhos durante toda a sua maioridade. Então a gente vai ver que esse homem, ele morava na rua, ele foi rejeitado pelos seus pais por ter nascido com deficiência. Se você, por acaso, se acidentasse quando você estava trabalhando, ou para os homens quando estavam na guerra, era uma coisa. Mas se você nascesse com deficiência, as pessoas diziam que você nasceu amaldiçoado. É por isso que os pais rejeitavam os filhos que nasciam com deficiência. Então a gente vai ver que por isso que os discípulos perguntam, mas quem foi que pecou? Seus pais para que nascessem cego? Então a gente vai ver, né, que eles pensavam que se os pais pecassem, os filhos já nasciam com alguma deficiência, os filhos nasciam com a culpa dos pais. Mas Jesus disse que nem ele, nem os pais pecaram, mas aconteceu isso para que a glória de Deus se manifestasse na vida daquele homem. Então, meus irmãos, a gente vai ver que o fato de João registrar que ele nasceu com deficiência não é à toa. E eu quero dividir essa pregação em 3 partes. A primeira parte é o encontro e o milagre. Eu quero ler novamente com os irmãos o verso 6, que vai nos dizer assim: dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos seus olhos do homem que antes era cego. Meus irmãos, há um estudo que muitas pessoas, isso não está na Bíblia e a maioria de livros teológicos não escrevem isso, mas eu queria passar para os irmãos uma causa possível, mas sem nenhuma afirmativa, de por que Jesus cuspiu e fez esse lodo. Muitos diziam, né, como eu falei, não está na Bíblia e não está em grandes estudos teológicos, mas algumas pessoas acreditam que ao ver nessa época algum cego, ao ver pessoas com deficiência, a pessoa passava na frente e cuspia na frente daquela pessoa como uma forma de desprezo. Talvez hoje para nós, muitos de nós já fizemos isso, só que de uma outra forma. Quantas vezes muitos de nós não passamos na rua, ver alguém pedindo esmola e a gente levanta a cabeça, enche o peito e sai ignorando essa pessoa. Talvez essa questão nessa época. Nessa época talvez eles não faziam como a gente faz hoje. Nessa época talvez eles cuspiam na frente dessas pessoas, mostrando um desprezo, mostrando talvez que essas pessoas eram amaldiçoadas. Mas hoje nós passamos reto, não falamos nem um Deus abençoe, nós olhamos para o lado, estufamos o peito, olhamos para cima e seguimos em frente. Nós desprezamos de forma oculta essa pessoa. E nessa época talvez as pessoas faziam isso. Mas independente, meus irmãos, de qual seja a motivação de que Jesus cuspiu na terra, é a motivação que as pessoas desprezavam as outras pessoas com deficiência nessa época. O que eu quero dizer para vocês é que Jesus, ele pega aquilo que é improvável para se manifestar a sua glória através do seu milagre. Então, meus irmãos, Jesus, ele pega as coisas rejeitadas desse mundo, aquilo que ninguém dá valor, para manifestar a sua obra. Eu lembro de 1 Reis 17, quando o rei Acabe está em seu reinado, chega o profeta Elias e fala assim: ó, rei Acabe, não vai chover durante 3 anos e meio. E logo em seguida, Deus fala assim: olha, Elias, você vai para um certo lugar, e chegando lá, corvos irão te alimentar. Meus irmãos, se a gente for pegar o corvo, ele não é um animal bonito. Se a gente for ver durante toda a história, a gente vai ver que o corvo ele é sempre retratado como um animal amaldiçoado. Nele é um animal todo preto. Quantos filmes a gente não vê de bruxas, de coisas mal assombradas, e a gente vê ali o corvo simbolizando o mal, né? E Jesus, meus irmãos, ele pega aquilo que é rejeitado para fazer a sua obra. Então, meus irmãos, eu vejo que Jesus, para ele, nada pode impedir de realizar a sua obra. Ele pega aquilo que é infavorável para tornar favorável, para que sua glória seja manifestada. Deus pega aquilo que ninguém imagina como um recurso para realizar a obra na vida das suas pessoas. No verso 7, meus irmãos, vai nos dizer assim: dizendo-te, vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aqui, meus irmãos, eu vejo que Deus quer que nós façamos a nossa parte. Deus quer que nós participemos do milagre com Ele. E se a gente volta lá em Êxodo, quando Jesus fala assim que Ele vai libertar o povo, Ele fala assim: eu vou libertar o povo, Moisés, mas você vai ter que ir lá falar com o faraó. Lá em 1 Samuel 17:45, quando Davi está afrontando Golias, Davi fala assim: olha, você vem com lança e espada contra mim, mas eu vou com você, eu vou batalhar com você no nome do Senhor dos Exércitos. Beleza, Davi falou isso, mas a gente tem que entender
que Deus daria a vitória através da vida de Davi. Mas primeiro ele teve que pegar a funda e 5 pedras. Davi não foi de mão vazia. Ele tinha que fazer a sua parte. Se a gente vai para a história de Elias também, para Deus multiplicar o azeite e a farinha daquela mulher viúva, ela teve que fazer a sua parte. Ela teve que primeiro alimentar o profeta. Se a gente vem para o Novo Testamento, como a gente começou a falar sobre o Evangelho de João, acabou o vinho lá em João 2, então o que Jesus fala? Olha, serventes, peguem as talhas, enchem de água, tirem e levem para o mestre de sala. Jesus não só transformou, ele queria que os outros também participassem desse milagre. Quer ser curado? Então levanta, anda. Lázaro vai ser ressuscitado? Vai, mas primeiro terá que tirar a pedra. Então, meus irmãos, a gente vê sempre as pessoas trabalhando nos milagres de Jesus. As pessoas não ficam paradas quando estão trabalhando na obra de Deus. Deus sempre quer pessoas dispostas a fazer a obra. Ó, Lázaro vai ser ressuscitado, eu vou ressuscitar Lázaro, mas primeiro alguém tem que tirar aquela pedra. Olha, acabou o vinho, então pegue lá talhas, enche de água e leve para o mestre de sala. Então, meus irmãos, nós temos que fazer a nossa parte no reino. Não adianta nós pedirmos algo para Deus e ficar sentado esperando como se Deus fosse o nosso servo. A gente pede e ele não serve. Não, nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus não é nosso servo. Nós que somos servo dele, e mesmo assim, ele faz as coisas por nós. Então, meus irmãos, Deus quer que nós façamos a nossa parte. Ele falou aqui para esse homem que era cego, olha, eu coloquei lodo em seus olhos, agora você vai lá no tanque de Siloé e se lava. Então, meus irmãos, a gente vê que o milagre aconteceu não só pelo fato do lodo estar em seus olhos, mas sim por ele ir lá e se lavar. Ele tinha que fazer a parte dele. Ó, você quer ser curado? Tá bom, teus pecados estão perdoados, mas levanta-te, pega a tua maca e anda. Jesus não só curava, mas ele também dava uma ação para a pessoa, olha, faça a sua parte, levanta-te e anda. Meus irmãos, versos 8 a 11 vai nos dizer: então os vizinhos e os dantes que o conheciam como mendigo perguntavam: não é esse que está sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Outros, porém, diziam: é ele mesmo. Porém, ele lhes disse: sou eu. Perguntou-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei meu rosto e estou vendo. Aqui, meus irmãos, ainda nessa primeira parte, entre um encontro com Jesus e um milagre, eu aprendo que o milagre aconteceu por causa da obediência. A Bíblia, meus irmãos, não relata que nenhum discípulo pegou aquele homem e levou ao tanque. Não, ele foi sozinho. A Bíblia não relata que alguém de fora pegou ele e falou assim: não, eu te levo lá no tanque. Não, Jesus deu a ordem para ele: olha, vai lá no tanque e lava-te. Jesus, depois de passar lodo em seus olhos, disse para ele ir no tanque se lavar. E ele, meus irmãos, simplesmente obedeceu a ordem de Jesus. Ele simplesmente foi. A deficiência, meus irmãos, a dificuldade não pode ser um impedimento para nós obedecermos às obras de Deus. Uma enfermidade, meus irmãos, não pode ser um impedimento para nós cumprirmos os seus mandamentos. Esse homem, meus irmãos, deixou de lado toda a rejeição, deixou de lado todo o desprezo, porque ele cria naquilo que o Senhor poderia fazer na vida dele. E ele creu, mesmo sem ver, mesmo com lodo em seus olhos. Ele sabia que se ele lavasse seus olhos, ele veria novamente. Porque ele tinha uma ordem a seguir: vai e lava-te. Ainda no versículo 11, meus irmãos, a gente vê que ele não é mais chamado de cego. A gente vai ver: e respondeu o homem, e respondeu ele, o homem. Um homem chamado Jesus untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé. Então eu fui, me lavei e estou vendo. Meus irmãos, a gente vê que ele não é mais chamado de cego, porque quando acontece um milagre em nossa vida, os rótulos também que as pessoas diziam sobre nós mudam. As pessoas não vão dizer: ah, não, aquela pessoa é aquele que bebe, não, aquela pessoa é aquela que faz tal coisa, não, aquele dali é um homem de Deus, aquele dali é uma mulher de Deus, porque houve mudança, houve um milagre, houve um verdadeiro encontro com Jesus. E as pessoas passam a te chamar diferente: ah, agora é da igreja, ah, agora ficou crente, agora virou evangélico, agora virou crentezinho. Mesmo que haja esses rótulos, meus irmãos, a gente vê que as pessoas viram a mudança em nossas vidas. Um verdadeiro encontro com Jesus, meus irmãos, gera uma verdadeira mudança. As pessoas não vão te chamar mais daquilo que você era, mas daquilo que você se tornou, daquilo que Deus fez na sua vida. Um servo de Deus, um filho de Deus. Já entrando para a segunda parte, meus irmãos, a gente vai entender sobre a interrogação dos fariseus. Versículos 13 e 14 vai nos dizer: levaram, pois, aos fariseus o que antes fora cego, e era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e abriu os seus olhos. Também, na quarta-feira, quando foi pregado sobre o paralítico ali, já enfermo há 38 anos pela nossa irmã Renata,
João vai registrar a mesma coisa, e era sábado o dia que Jesus fez aquele milagre. Meus irmãos, Jesus, ele veio para confrontar os fariseus, porque os fariseus, eles colocavam o sábado acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer trabalho. Se algum animal que estava carregando uma carga caía, eles não pegavam essas cargas, eles não ajudavam esse animal. Se alguém se machucava, esses fariseus não ajudavam essas pessoas, porque eles achavam que isso gerava mais santidade por eles não estar trabalhando no sábado. Mas Jesus, meus irmãos, ele vem para romper barreiras, ele veio para quebrar paradigmas. Meus irmãos, Jesus, ele vem para quebrar a religiosidade dos fariseus. Os fariseus, como eu falei, eles colocavam o sábado acima de qualquer coisa. Eles colocavam o sábado acima de tudo. Eles não ajudavam os outros, eles não ajudavam as outras pessoas. Mas, meus irmãos, quando a gente vê essa religiosidade nos dias de hoje, a gente vê que nós nos tornamos arrogantes, nós nos tornamos ignorantes, nos tornamos soberbos. E assim que a gente vê esses relatos dos fariseus na Bíblia, pessoas que colocavam a sua arrogância acima dos outros, pessoas que eram soberbas, achavam superiores às outras pessoas. Mas é justamente essa descrição que nós vemos dos fariseus, pessoas egoístas que buscam alimentar seu próprio ego. Eles achavam que eram mais santos por seguir a lei de Moisés rigorosamente, de ponta a ponta. Mas, meus irmãos, isso não bastava. E a gente vê, meus irmãos, que quando Jesus vem, ele confronta principalmente os fariseus. E deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Eles falavam, olha, não é lícito te trabalhar no sábado, não é lícito esse homem curar no sábado. Mas mesmo assim, meus irmãos, Jesus veio para quebrar barreiras. Não será um costume de igreja, não será um paradigma dominacional que vai fazer Jesus te impedir ele de agir na sua vida. Não vai ser qualquer coisa, meus irmãos, que o homem faça que vai impedir Jesus de agir na sua vida. Porque ele é maior que tudo. Ele é todo poderoso. Então, meus irmãos, Jesus agirá na nossa vida independente de qualquer situação. Não vai ser uma regra de igreja, uma regra de governo que vai impedir Jesus de manifestar a sua obra sobre a minha e sobre a sua vida. O verso 15 ao 18, meus irmãos, vai nos relatar. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver ao que lhe respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve distensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Meus irmãos, é isso que Satanás faz. Quando acontece algo em nossa vida que Deus que fez, Satanás tenta nos tirar o foco e tenta dar crédito a qualquer outra coisa, menos a Deus. Satanás, ele tenta nos desviar daquilo que Deus fez na nossa vida. A gente começa a ver, meus irmãos, que são coisas simples da vida que pessoas, e muitas das vezes em nosso meio, muitas das vezes pessoas cristãs, começam a acreditar. As pessoas falam que é ironia do destino, pessoas falam que é o universo, joga para o universo, as pessoas falam, o mundo dá voltas, é isso mesmo. Muitos dizem que é culpa do universo, culpa das estrelas. As pessoas dizem, meus irmãos, muitas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós temos um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42:8. Nada nesse universo, meus irmãos, está acima do nosso Deus. Ele é todo poderoso. Então não é o destino, não é o universo, não é as estrelas, não. É o nosso Deus, meus irmãos, que faz tudo isso. Não há destino que tenha poder sobre nós, não. Deus é o dono do destino, Deus é o dono do tempo. Deus, meus irmãos, é dono de tudo. Então, não é o universo, não é as estrelas, as posições que as estrelas se encontram. Não é a posição dos planetas, não. É o nosso Deus todo-poderoso. Ele tem essa glória. Satanás, meus irmãos, não está nem aí para a sua deficiência. Ele não está nem aí porque o que você está passando. Satanás não está nem aí para a sua enfermidade. Satanás não está nem aí se você tem depressão, ansiedade, se você tem estresse. Satanás, ele só tem um objetivo: acabar com sua vida. Mesmo sabendo, Satanás, que ele já está condenado. A gente vai ler Apocalipse e sabe que ele vai ser condenado. Ele já está condenado. Mesmo ele sabendo de seu fim, ele quer fazer o máximo possível, meus irmãos, de levar cada um de nós. Mesmo sabendo que ele vai ser derrotado, ele quer levar o máximo de crentes possíveis junto com ele. O máximo de pessoas possíveis para ser preso ali com ele. Mas, meus irmãos,
Nós temos um Deus que cuida da nossa dificuldade. Os fariseus, meus irmãos, estavam indignados porque eles não queriam dar crédito a Jesus por conta desse milagre. Falavam que eles tinham demônio. A gente viu um capítulo anterior, que quando Jesus falou que ele era antes de Abraão, eles falaram, não, agora eu sei que você tem demônio. Mas não, meus irmãos, Satanás ele suga o homem até dizer ao contrário. Não foi Deus, ele começa a fazer a obra na nossa cabeça, meus irmãos, mas nós sabemos que nós temos um Deus, meus irmãos, que, como eu falei, ele é dono de tudo, e nós temos que nos mantermos firmes em Deus, sabendo que ele pode fazer todas as coisas. As pessoas vão nos julgar falando, não foi Deus não, isso foi uma baita coincidência. Meus irmãos, com crente não existe coincidência, ou é Deus ou não é Deus. Se sua vida está guiada pelo Espírito Santo, então vai ser Deus agindo na sua vida. Há coisas que podem acontecer, o inimigo vai lançar flechas inflamáveis contra a nossa vida, mas aquele que está revestido da armadura de Deus segue firme e forte na sua presença. Aquele que está debaixo da presença de Deus é guiado pelo Espírito Santo e segue rumo para o alvo que é Cristo. Versículo 26 ao 28 vai nos dizer: perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele, porém, lhe respondeu, já vos disse, não prestaste atenção? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura vocês querem ser também discípulo dele? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele é você, mas nós somos discípulos de Moisés. Meus irmãos, a gente vê aqui que durante todos esses versículos, os fariseus estavam massacrando ele, mas é ele mesmo que fez isso? Mas o que você fala sobre ele? E ele responde que ele é profeta. E eles começam a fazer vários questionamentos. A gente não leu aqui, mas eles chamam os pais deles e falam assim, esse é o filho de vocês que antes era cego? Então, meus irmãos, os fariseus queriam de qualquer jeito tirar o crédito de Jesus e falar que aquele homem não era cego, que aquele era só uma combinação que ele fez com Jesus, que era só apenas uma encenação e que não houve ali um verdadeiro milagre. Mas não, meus irmãos, ele se manteve firme e falou, não, foi Jesus que me curou. Ele fez um milagre em minha vida. O versículo 33, meus irmãos, vai nos dizer, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Meus irmãos, olha a declaração dele. Primeiro ele declara que Jesus é um profeta. Depois ele declara que se esse homem não for de Deus, nada ele poderia ter feito. Meus irmãos, só Deus pode livrar um povo escravo no Egito, sustentar eles no deserto e levá-los a uma terra que mana leite e mel. Só Deus pode fazer um pequeno jovem e humilde, apenas um pastor de ovelhas, se tornar rei, o maior rei de Israel. E ainda pequeno, ele matar um gigante. Só Deus, meus irmãos, para fazer descer fogo do céu. Só Deus, meus irmãos, para multiplicar a farinha e o azeite na casa da viúva. No Novo Testamento, só Deus para transformar água em vinho. Só Deus para curar o filho do oficial do rei. Só Deus, meus irmãos, para multiplicar os pães e peixes. Só Deus para curar o enfermo, já havia 38 anos. Só Deus, meus irmãos, poderia curar esse homem da cegueira. Então a gente vê ele declarando que ele é Deus. Jesus é Deus, meus irmãos, e ele pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Jesus, meus irmãos, ele não só dá uma visão física para esse homem, mas também dá uma visão espiritual. Porque, como eu disse, ele começa a declarar que aquele homem que o curou não é qualquer homem, mas ele é um profeta. Aquele homem que me curou não é qualquer homem, mas ele é Deus. E se ele não estiver com Deus, se ele não for Deus, nada ele poderia ter feito. E ele começa a declarar isso, e os fariseus começam a ficar doidos. E ele declara, meus irmãos, que aquele que abriu os olhos, versículo 17, é profeta. Lemos agora que se ele não for Deus, nada poderia ser feito. Quando nós chegamos no versículo 34, vai nos relatar. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E os expulsaram. Meus irmãos, ser expulso de algum lugar é muito ruim, talvez de uma festa, da igreja, do serviço, mas eu tenho certeza que nessa ocasião, ele sendo expulso dali, foi uma maravilha para eles, porque os fariseus, como eu disse, não queriam acreditar de jeito nenhum que Jesus fez um milagre na vida daquele homem. Então, eles não querendo acreditar nisso e via que aquele homem que era cego não dava crédito a eles, eles expulsaram dali. Mas, meus irmãos, a história não acaba. Se a gente for ler a partir do versículo 35, e aqui a gente entra na terceira parte, que Jesus se reencontra com aquele homem. O versículo 35 vai nos dizer, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrou-lhe e lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse, já tenho visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus,
Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornam cegos. Meus irmãos, ele não reconhece de imediato que aquele que estava conversando com ele agora era Jesus, aquele que o curou. E eu leio isso, meus irmãos, vendo a expressão dele como um grito. Jesus, ele falou, olha, você que crê tu no Filho do Homem, ele disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse, já tenho visto. E ele fala contigo. Eu imagino nessa hora esse homem falando, eu creio, Senhor. E a primeira coisa que ele faz, ele adora Jesus. Meus irmãos, como é que nós temos nos portado quando Jesus ele age na nossa vida? Será que nós temos sido o grupo de pessoas que quando nós temos a resposta que queríamos, quando nós somos libertos, quando nós temos o livramento na nossa vida, quando nós temos aquilo que nós desejávamos, será que nós temos agradecido a Deus primeiro? Será que nós temos o adorado primeiro? Ou quando acontece algo de bom na nossa vida, veio a resposta de Deus, você já sai contando para todo mundo, posta nas redes? Não que isso seja errado, mas a primeira glória tem que ser do Senhor. A glória tem que ser somente dele. A gente já sai contando para todo mundo, toda a vizinhança já sabe, mas o nome de Deus não foi glorificado nesse meio tempo. Então, como nós estamos nos portando quando nós recebemos algo de Deus? Será que nós estamos fazendo igual esse homem? Não, eu creio no Filho de Deus e ele simplesmente o adora. Ou será que nós estamos esquecendo de adorar a Deus quando nós recebemos algo dele? Como nós temos nos portado quando Deus nos cura, quando nós recebemos um milagre de Deus? Nós temos que, meus irmãos, nos render à sua presença e falar, Deus, muito obrigado, porque eu não merecia nada disso. Eu não merecia o seu milagre, eu não merecia da tua proteção. Meu amado Deus, obrigado pela tua graça que me basta, a tua misericórdia que me alcança. Deus, obrigado por mais um dia de vida. Tantas coisas, tantas dificuldades eu passei durante essa semana, mas mesmo assim a tua mão poderosa esteve comigo. Isaías 59, meus irmãos, vai dizer que as mãos do Senhor não estão atadas para que não possa fazer, os seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir. Meus irmãos, é só chamar Ele, que Ele vai te ouvir. Meus irmãos, é só pedir para Ele que Ele vai fazer. Aquele que busca, meus irmãos, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Meus irmãos, nós temos o livre acesso na casa do Senhor. Nós temos o livre acesso para nos conectar com o Pai. E o que nós estamos fazendo nesse mundo? Nós estamos perdendo um tempo apenas? Estamos apenas vindo aqui na igreja, cumprindo tabela, e daqui uma semana ou na quarta-feira estamos aqui de novo, e vida que segue? Não, meus irmãos. A vida de um cristão não nós não somos atores. Nós não somos esquentadores de banco, nós somos servos de Deus, viemos para fazer o ID, viemos para anunciar o Evangelho, adorar o Senhor, para proclamar aquilo que Ele fez na nossa vida, para testemunhar o milagre que acontece na vida de cada um de nós. Meus irmãos, nós temos algo para fazer. Assim como foi dito há um tempo atrás, Jesus ele vai fazer o milagre? Vai, mas nós temos que fazer a nossa parte. Lázaro vai ressuscitar? Vai, mas primeiro vocês têm que tirar a pedra. Olha, o povo vai ser libertado? Vai, Moisés, mas primeiro você vai ter que ir lá falar com o faraó. Primeiro você vai ter que confrontar o faraó. Olha, acabou o vinho, então, servos, peguem as talhas. Meus irmãos, nós não podemos ficar parados na obra. Jesus tem algo para nós essa noite. Cada um tem um serviço a fazer. Meus irmãos, a obra ela nunca vai estar cheia. Por quê? Porque sempre tem algo para fazer. Se você não faz, outro irmão vai lá fazer. Se nós não fazemos, vai vir outra pessoa no nosso lugar. Não porque outras pessoas são melhores, não, meus irmãos. É porque a obra tem que continuar. Deus nos chamou para servir, meus irmãos. Deus nos chamou para ser ativos, para nós termos uma fé, para nós termos, meus irmãos, uma fé ativa, uma fé que trabalha, uma fé que faz pelos outros, para que venhamos, meus irmãos, ser usados cada dia mais pelo Espírito Santo, para que venhamos, meus irmãos, buscar Ele e ser usados por Ele. A gente vê em Atos 2 que quando eles recebem o Espírito Santo, a partir dali, meus irmãos, a obra não para e a igreja começou a crescer cada vez mais, porque eles receberam do Espírito e não ficaram ali com eles guardados, não. Eles anunciaram isso para frente. Assim como esse cego, ele começou a anunciar às pessoas que Jesus havia curado, as pessoas começaram a falar, não foi Jesus, mas você era cego mesmo. As pessoas vão nos questionar, meus irmãos, com as coisas que acontecem na nossa vida, mas nós temos que declarar, não, Jesus salvou a minha vida, Jesus fez um milagre em minha vida, não é por mim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não a nós, Senhor, não porque merecemos, mas nos torna os privilegiados de testemunhar o seu Evangelho, nos torna, Senhor, privilegiados de ser usados pelo Espírito Santo, de ser usados, meus irmãos, a proclamar o Evangelho, de ser usados até que o Senhor venha, meus irmãos. Já partindo para a conclusão, eu queria me basear em 3 pontos, a partir da pergunta: por que temos que ter um encontro verdadeiro com Jesus? O primeiro ponto, meus irmãos, é porque Ele nos conhece por completo.
Só Jesus, meus irmãos, nos conhece desde o dia do nosso nascimento até o dia que nós iremos partir para a glória. Só Deus, meus irmãos, conhece nós por inteiro, cada célula, cada átomo que há dentro de nós. Só Deus para nos conhecer, até porque Ele é o nosso Criador. Então, meus irmãos, Ele nos conhece por completo. Nós temos que ter um verdadeiro encontro com Ele, porque só Ele vai nos entender 100% das vezes. A gente pode falar qualquer coisa, pode falar um grande problema, mas só Deus vai nos entender. Qualquer outra pessoa que a gente falar, a pessoa ela pode entender, pode passar algo parecido. Mas, meus irmãos, só Deus para nos entender por completo, 100%. Só Ele, meus irmãos. A segunda coisa, porque nós temos que ter um encontro verdadeiro com Jesus, é porque Ele nos entende. Então não basta Ele só nos conhecer as nossas dificuldades, mas Ele entende aquilo que nós enfrentamos. Até porque, meus irmãos, Jesus também, Ele passou fome, passou sede, passou tentações, Ele passou frio, Ele passou calor. Meus irmãos, Jesus sofreu todo tipo de sofrência que aconteceu, porque Ele entendeu a nossa dor. Então, meus irmãos, aquilo que nós passamos hoje, Jesus também já passou. Ele entende o que é sentir dor, Ele entende o que é sofrer. E por isso, meus irmãos, que nós temos que ter um verdadeiro encontro com Ele. Porque se nós estamos passando, meus irmãos, Ele que era 100% homem, 100% Deus, também sofreu. Então, meus irmãos, só alguém que sofre a nossa dor para nos entender por completo. A terceira coisa, meus irmãos, que eu entendo, é que para nós termos um verdadeiro encontro com Deus, por que nós temos que ter um verdadeiro encontro com Deus? É porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, além dele nos conhecer por completo, além dele nos entender 100%, meus irmãos, Ele sabe o que é melhor para nós. E muitas das vezes nós não vamos entender isso, mas Ele, meus irmãos, sabe o que nós devemos fazer, Ele sabe aonde nós devemos ir, Ele sabe, meus irmãos, o caminho que nós devemos traçar, os planos que nós devemos prosseguir. Por quê, meus irmãos? Porque Ele nos conhece por completo, Ele nos entende, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele é todo poderoso, meus irmãos. Ele está comigo, Ele está com você, o Espírito Santo vive dentro de nós. Então Ele sabe exatamente o que você deve fazer. Se Deus, meus irmãos, não tem um encontro com nós, se nós não tivermos encontro verdadeiro com Ele, nós não temos uma verdadeira mudança. Então, se caso você teve um encontro com Deus e não houve mudança em você, me desculpa falar, você não teve um encontro verdadeiro com Deus. Porque se a gente pega de Gênesis e Apocalipse, todos que tiveram um encontro com Deus, todos que estiveram no Novo Testamento, um encontro com Jesus, houve mudança, meus irmãos. Eles não eram mais as mesmas pessoas, eles não faziam mais as mesmas coisas, não, eles mudaram para melhor. Então, o que falta para nós hoje é essa pergunta: será que eu tive um encontro verdadeiro com Deus? Será que eu ainda ajo com as mesmas atitudes que eu tinha antes? Será que eu falo da mesma forma que eu falo antes? Será que eu estou andando no mesmo caminho que eu andava antes? Se sim, meus irmãos, então nós não tivemos encontro com Jesus. Meus irmãos, até Satanás se veste como um anjo de luz, e muitas das vezes muitos podem ter confundido. Eu vi um anjo, meus irmãos, às vezes é Satanás, se você não tiver o dom do discernimento. Às vezes você acha que viu coisa boa, mas, meus irmãos, Satanás, ele vai fazer de tudo para nos enganar, Satanás vai fazer de tudo para nos desviar do propósito de Deus. Mas, meus irmãos, peça a direção do Senhor e fala: será que realmente eu mudei? Se não, meus irmãos, ora para que você tenha um verdadeiro encontro com Jesus, para que você mude de personalidade, para que você mude de atitudes, para que realmente você vive conforme um crente genuíno. O erro, meus irmãos, nunca vai estar em Jesus. O erro vai estar em nós, por não termos um encontro verdadeiro com Ele. Por muitas das vezes não buscarmos termos um relacionamento mais profundo com Ele. Jesus, Ele sempre vai estar certo. Todas as vezes que a gente acha alguma coisa da Bíblia, a gente confronta a Bíblia, meus irmãos, a gente sempre vai estar errado. A nossa mente vai nos enganar, a gente sempre vai estar errado. A Bíblia sempre vai estar certa. Então, meus irmãos, a gente vê que durante toda a Bíblia, todos os homens e mulheres que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, eles mudaram, eles fizeram a diferença. E é isso que nós precisamos fazer na nossa geração. E quando eu falo nossa geração, não só de jovens, mas todos nós que estamos vivendo hoje, nós precisamos ter um encontro com Jesus antes que seja tarde. Quantas pessoas não deixam para ter um verdadeiro encontro com Jesus quando já está no fim da vida? Mas, meus irmãos, muitos vão cedo. Nós não sabemos o dia de nossa morte, não sabemos o dia que Jesus vai voltar para cada um de nós ou para toda a igreja. É por isso que nós temos que estar prontos, firmes e preparados, assim como as 10 virgens.
As 5 virgens, meus irmãos, estavam preparadas. Quando o noivo chegou, elas entraram ali no casamento, mas as outras 5, meus irmãos, foram deixar para comprar azeite só depois, quando o noivo havia chegado. Meus irmãos, se a gente não nos preparar para a volta de Cristo, não estarmos preparados hoje, meus irmãos, Jesus Cristo vai voltar e nós vamos ficar aqui na terra. É por isso que nós temos que estar atentos, vigilantes. É por isso que nós temos que ter um verdadeiro encontro com Jesus, aquele que é Deus, assim como esse homem. Porque esse homem, quando ele teve um encontro com Jesus, ele não era mais chamado de cego, mas sim de homem. Ele sim chamado de ele, aquele que antes era cego e agora tem uma nova vida. E nós, o que estamos fazendo para ter um encontro com Jesus? Temos um encontro, mas será que nós temos mudado depois desse encontro? Será que nós temos mudado a nossa mentalidade depois desse encontro? Meus irmãos, essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos. O jovem já pode subir aqui na frente.